Olá, seja muito bem-vindo à Luterana Floripa. Nos conectamos para buscar a presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele quer falar conosco e dirigir nossas vidas de acordo com a sua vontade. Esse tempo de culto foi pensado para que você possa ter um momento de conexão com Cristo, ouvindo sua palavra, refletindo e orando. Para isso, sugerimos que deixe de lado o que está fazendo e dedique os próximos minutos para estar na presença de Deus. Se você acompanha a transmissão pelo YouTube ou pelo Facebook, pode interagir e também compartilhar os seus motivos de oração. Se você tem gostado dessa proposta de culto online, pode também compartilhar com outros para que mais pessoas sejam edificadas e abençoadas. Nós temos refletido nessa série de mensagens sobre a presença do Espírito de Deus em nós e entre nós. Jesus prometeu que estaria constantemente conosco por meio do seu Espírito. Ele cumpriu sua promessa no dia de Pentecostes, concedendo aos seus discípulos reunidos uma experiência marcante com a presença do Espírito Santo. Desde então, o Espírito tem agido entre os cristãos de geração em geração. Você tem percebido a ação de Deus em sua vida? Ele age de muitas formas, está sempre presente, quer nos moldar e conduzir. Nem sempre estamos atentos e conscientes da sua presença. Vivemos em nossa correria, preocupados com tantas coisas e acabamos por atropelar a nós mesmos e aos outros. Use o próximo minuto para revisar sua semana diante de Deus. Feche os seus olhos e pense no que viveu. Coloque suas ações, palavras e pensamentos na presença de Deus e deixe o Espírito falar ao seu coração. Nós queremos orar. Senhor, nós colocamos nossas vidas diante de Ti. Pedimos, Senhor, que Tu cuides de nós, que Tu nos guies. Nós muitas e muitas vezes, Senhor, nós corremos tanto e temos tanto a fazer. Temos tantas preocupações e nossa mente está tão ansiosa que não conseguimos discernir e perceber a Tua presença e a Tua ação. E, Senhor, isso tantas vezes nos leva a agir de formas egoístas. Nós fazemos o mal, nós pensamos o mal. Nós queremos pedir, Senhor, tem misericórdia de nós e nos ajuda nessa busca por sensibilidade à Tua presença. Nós queremos, Senhor, Te ouvir, nós queremos seguir a Tua voz. Age, Senhor, em nós. Nos concede, Senhor, essa percepção constante de que Tu és Deus presente. Assim oramos em Cristo Jesus. Amém. Deus acolhe nossa humanidade e nossa confissão. Por amor, Jesus deu a vida por cada um de nós. No Salmo 103 nós lemos: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois Ele sabe do que somos formados, lembra-se de que somos pó. Deus, com suas mãos criadoras, faz desse pó vasos, moldando nossas vidas e nos ensinando sua vontade. O Espírito Santo é o ensinador, conforme lemos em João 14:26. Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo o que eu disse. Nossa vida está em construção. Deus está agindo, ensinando, relembrando e aperfeiçoando por meio do seu Espírito.
Consolador. Vem habitar tu entre nós, pela fé e pelo amor. Vem Espírito Santo, vem iluminar nossa inteligência e defender-nos do mal. Faze com que teus filhos, sob tua inspiração, sejam tuas testemunhas pela palavra e ação. Vem Espírito Santo, vem iluminar nossa inteligência e defender-nos do mal. Guiados pelo Espírito para Cristo Jesus, caminhemos com júbilo para a terra da luz. Vem Espírito Santo, vem iluminar nossa inteligência e defender-nos do mal. A curiosidade e a disposição para aprender fazem parte do que somos. Deus nos fez assim. Aprendemos matemática, línguas, profissões. Também aprendemos sobre Deus, sobre sua vontade para nossas vidas. Podemos aprender muitas coisas e conhecer muito sobre diferentes assuntos, mas aprender e conhecer não são a mesma coisa que amadurecer. Nosso alvo em Cristo não é tanto em relação ao quanto sabemos intelectualmente, mas sim ao quanto amadurecemos. Em Efésios, no capítulo 4, nós lemos: "E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo." Nossa sociedade coloca um valor muito grande no conhecimento. De fato, o conhecimento é uma das chaves para o amadurecimento pessoal. Mas, numa perspectiva bíblica, o conhecimento só faz sentido se impactar no nosso dia a dia, se for posto em prática, vivido, encarnado em nossa realidade. O alvo da nossa jornada de amadurecimento é Cristo. Ele é o perfeito ser humano, a expressão máxima do que o ser humano pode ser. O amadurecimento, então, é expresso nessa busca do conhecimento de Cristo, mas também na unidade da fé que o corpo experimenta. O ensinador é o Espírito Santo. Ele é o nosso professor, auxiliando na compreensão e na vivência dos valores do reino de Deus. Ele conduz e possibilita o processo de amadurecimento. Ele nos ensina no íntimo, inspirando e impulsionando, mas age especialmente na interação, no compartilhar, na comunhão entre aqueles que seguem Jesus. Para possibilitar esse amadurecimento na fé, Deus, por meio do Espírito, capacitou a igreja com dons que dinamizam e impulsionam o processo de aprendizado no corpo de Cristo. Não é possível amadurecer na fé fora desse corpo, fora da igreja. Jesus usou o exemplo da videira e dos ramos. O ramo que está desconectado da videira não dá fruto, ele morre. É no contato com outros cristãos, no convívio, no serviço mútuo, que o amadurecimento se torna possível. Você e eu precisamos dos dons das outras pessoas para que sejamos edificados. Para que haja amadurecimento, então, os diferentes membros do corpo precisam exercer cada um o seu dom. O tema dos dons é bastante presente nas cartas de Paulo.
Mas não existe uma proposta definitiva, uma lista concluída de dons espirituais na Bíblia. O texto de Efésios que lemos nos traz alguns dons, alguns ali são citados. Outros textos acrescentam mais alguns. Alguns dons estão mais diretamente ligados ao amadurecimento. O ensino, por exemplo, o pastoreio, o aconselhamento, o dom da sabedoria, o dom do conhecimento, eles servem o corpo justamente para moldar cada um dos indivíduos de acordo com o seu momento, de acordo com a sua trajetória, de acordo com aquilo que Deus está fazendo na vida de cada um. Um outro ingrediente indispensável para o amadurecimento é o tempo, a experiência. Nós amadurecemos à medida que enfrentamos as intempéries da vida. Vento, chuva, sol, seca conferem sabor ao fruto maduro. Nós não controlamos essas circunstâncias em nossa vida. Essas são de administração exclusiva de Deus, do Espírito Santo. Gostamos de burlar o tempo. Nós queremos apressar. Queremos gerar processos artificiais, mas não é assim que funciona. Faz parte desse projeto da natureza que o amadurecimento aconteça em seu devido processo, especialmente quando o assunto é a nossa fé. Algumas coisas somente internalizamos por meio de experiências e vivências muito particulares. Nós somos únicos, então o currículo do Espírito também é único, individual. Por onde o Espírito de Deus tem conduzido a sua jornada de amadurecimento? Entregue-se a esse processo. Deixe o sol do Espírito transformar sua acidez em doçura. A fé é uma fruta que, na sombra, não amadurece. O texto de Efésios continua fortalecendo essas mesmas ideias nos próximos versículos. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O alvo é Cristo, a cabeça do corpo. Crescemos e amadurecemos na medida em que cada parte, então, realiza a sua função nesse processo de vivências amorosas comunitárias. Submetidos às dificuldades da vida, nos ajudamos mutuamente, de acordo com nossas capacidades, e assim amadurecemos na fé, sob a ação do Espírito de Cristo. E o que significa ser maduro? Cristo é o alvo, certo? Mas o que isso significa? Não tenho aqui a pretensão de conseguir condensar o que a Bíblia nos ensina sobre esse assunto. Antes, quero propor alguns aspectos que podem nos ajudar a avaliar nossa caminhada pessoal e também comunitária. E também podem nos ajudar a melhorar o nosso servir aos outros em suas jornadas de amadurecimento. Em primeiro lugar, no processo de amadurecimento, aprofundamos a nossa confiança em Deus. A fé é plantada em nós pelo Evangelho, quando acolhemos a boa nova do amor de Deus manifestado em Cristo e reconhecemos a sua morte e ressurreição em nosso favor, nós estamos sendo iniciados na escola da fé. Mas a fé amadurece à medida que vamos experimentando Cristo em nossas vidas. A cada novo desafio, o amor e o cuidado de Deus vão sendo confirmados em nosso coração, e aí então a confiança amadurece, ela cresce. Não é a confiança de que Ele vai fazer as coisas do meu jeito. É a confiança de que o jeito dele fazer as coisas é muito melhor. De que Ele sabe todas as coisas e conduzirá tudo de acordo com o seu plano soberano, mesmo que eu não compreenda. É a confiança de que Jesus está no controle da história e de que Ele, Jesus, é invencível. Cristo
é o alvo. E Cristo confiou no Pai tão profundamente que foi obediente até a morte. Em segundo lugar, no processo de amadurecimento, deixamos que o Espírito Santo molde nosso caráter e nossas ações. Deus deseja manifestar o seu reino por meio de uma comunidade de fé viva e dinâmica. Uma comunidade que manifeste ao mundo os valores e o caráter de Deus, em palavras e em ações. Por isso o Espírito está atuando em nós, formando em nós o caráter de Cristo. Ele é o alvo e Ele quer nos conduzir não apenas ao conhecimento desse caráter de Jesus, mas também a uma vivência desse caráter em nossas relações cotidianas. O texto de Gálatas, no capítulo 5, pode nos auxiliar. Nele lemos que o fruto do Espírito, aquilo que o Espírito está produzindo é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Essas práticas, o Espírito de Deus está desenvolvendo em nossas vidas. No processo de amadurecimento, em terceiro lugar, nós deixamos que o Espírito Santo molde nossa visão de vida, nosso jeito de encarar a existência. Cristo viveu para sua missão dada pelo Pai. Nós, no entanto, estamos imersos numa sociedade que propõe muitas visões, muitas missões de vida alternativas. O sucesso profissional ou financeiro, a fama ou a realização pessoal nos têm sido apresentados como alvos da vida. Elas são importantes, podem fazer parte da nossa existência, mas não podem ser o motor da nossa vida. A criança, ela pensa em si mesma e quer satisfazer as suas próprias necessidades. Os pais, no entanto, se preocupam com as necessidades do filho. É inerente à maturidade. Ela está relacionada com a capacidade de dar de si de forma livre e autônoma. Podemos servir com liberdade quando amadurecemos. Enquanto a criança vai varrer o seu quarto porque os pais mandam, um adulto faz isso porque sabe que precisa ser feito, que um quarto limpo melhora o ambiente, melhora a saúde. A vida no reino de Deus é de serviço amoroso aos outros. Nós somos chamados a servir, a ser sal e luz e nos deixarmos usar pelo Espírito como instrumentos no amadurecimento de outros. Necessitamos que o Espírito de Jesus nos conduza a essa visão madura da vida. Não vivemos para nós mesmos. Vivemos para Cristo. Nós podemos escolher não amadurecer. Faz parte do jeito divino esse exercício da liberdade. Podemos, sim, perder a grande oportunidade de ver as situações da nossa vida sendo transformadas em doçura. Podemos perder essa possibilidade de amadurecer. A verdade é que muitas vezes o processo é difícil. O sol fica muito quente, o convívio com o corpo, a igreja, demanda tempo e alguns irmãos não são nada fáceis. Eles, assim como eu e você, também estão num processo de amadurecimento em algumas áreas. O apóstolo Paulo, então, em outra carta, diz: Irmãos, não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei a vocês leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, visto que a inveja e divisão entre vocês não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Quando não desenvolvemos a nossa relação com Jesus, quando não nos envolvemos ativamente no crescimento, com o crescimento de outros, nós ficamos como que à sombra. Os ácidos vão tomando conta de nós. Perdemos a disposição de servir. Queremos escolher quem vamos amar, quem vamos servir. Julgamos e apontamos o cisco nos olhos dos outros,
mas não percebemos as árvores em nossos próprios olhos. Odiamos pessoas e temos até boas justificativas para isso. Paulo diria que somos carnais, infantis, imaturos na fé. Preferimos o leite de uma espiritualidade que alimente nosso próprio ego a encarar a proposta sofredora e servidora de Jesus. Jesus nos chama a um processo dinâmico, profundo de amadurecimento. Por um lado, não é possível amadurecer espiritualmente sem a ação do Espírito. Mas o Espírito também age nas nossas vidas quando permitimos, quando queremos. Deus pode fazer qualquer coisa, mas em alguns aspectos Ele escolheu nos tornar participantes do seu agir. É necessário que abramos espaço em nossas vidas para o agir do Espírito. Precisamos nos render a Ele, deixar que Ele nos conduza pelas histórias da vida e assim molde nosso caráter, nossas ações, nossa visão de vida e nos conduza a crescente confiança em Cristo. Não é possível amadurecer sozinho. Ele, o Espírito, nos convida a investirmos numa vivência comunitária de forma que os dons dos outros sejam usados em nosso processo de amadurecimento ao mesmo tempo que os nossos dons auxiliam no processo de outros. O Espírito dispôs as coisas de tal maneira que precisamos nos dispor, precisamos nos empenhar e colocar nossas vidas a serviço para que, então, a partir das nossas lutas e vivências, Deus, então, faça por meio da comunidade o amadurecimento, realize o amadurecimento na fé que precisamos. Quanto mais nos empenharmos no exercício dos dons espirituais, mais os outros serão edificados e nós mesmos seremos aperfeiçoados. E na medida em que nos dispusermos em humildade diante de Deus para aprender dele, mais ele nos ensinará por meio de outros cristãos. Que Deus nos conduza nesse processo. Vamos orar juntos. Senhor, nós te agradecemos pela tua presença e pela tua ação entre nós e em nós. Obrigado, Senhor, porque estás agindo em mim, estás agindo em cada um dos teus filhos, nos conduzindo ao amadurecimento para que possamos ser formados de acordo com Jesus, com aquilo que Jesus foi enquanto homem encarnado. Senhor, nós queremos pedir que Tu concluas a obra em nós, que Tu nos animes enquanto corpo a investirmos as nossas vidas uns nos outros, dando de nós para que os irmãos e irmãs à nossa volta possam experimentar também a doçura do amor de Cristo, o amadurecimento na fé. Assim nós pedimos, Senhor, continua agindo em nós, por Cristo Jesus. Amém. Nós temos alguns avisos. Quero lembrar você que é líder ou voluntário aqui na Luterana Floripa. No dia 7 de abril nós teremos um passadia e você precisa fazer a sua inscrição. Quero convidar você a acessar o contato que você tem recebido e confirmar a sua presença. Vai ser um dia especial. O Ricardo Costa estará conosco, nos auxiliando a aprofundar essa dinâmica dos dons no corpo de Cristo, na igreja, e nós cremos que Deus vai nos abençoar muito nesse tempo juntos. Um outro aviso é com relação à campanha de inverno. Nós temos pontos de coleta no culto. Você pode trazer o seu agasalho, sua roupa para ser doada no culto ou também durante a semana na secretaria, nos horários que estão citados aí. Durante os meses de abril até julho nós estaremos recebendo essas roupas. Um destaque importante é que as roupas precisam estar limpas, em bom estado. Nós não temos condições de consertar roupas, então pedimos que você também já faça uma primeira seleção para que possamos receber roupas em estado já preparado para a doação.
Qualquer dúvida você pode nos chamar, fazer contato pelo WhatsApp da Luterana Floripa. Se você tem feito parte dessa comunidade, você pode também participar financeiramente. Nós queremos incentivá-lo a fazer isso também através do Pix. É uma forma fácil de você participar desses projetos que a Luterana Floripa tem investido. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, que Ele te envolva com essa presença amorosa, que Ele te convide a amadurecer. Mas mais do que isso, que Ele conceda a você a coragem, a determinação de lançar-se nas mãos do Espírito para que, de fato, esse amadurecimento aconteça de forma muito bonita na sua vida. Deus o abençoe. Amém. E até a próxima.